Uma dúvida muito frequente para quem está pensando em entrar em medicina é: como é que funciona o curso? Como é que ele é dividido? Quais matérias nós temos? Quando eu acabo, eu já sou médico ou eu preciso me especializar? Então, no vídeo de hoje, nós vamos tirar todas essas suas dúvidas, explicar como funciona o curso de medicina, parte por parte, e falar um pouquinho também de como é a vida depois que o curso acaba, quais são as suas opções depois que você se forma em medicina. Solta a vinheta! Pera, mas antes de começar o vídeo, não se esquece de deixar o like aqui, se inscrever para não perder nenhuma atualização do canal. Também segue a gente lá no Instagram, @MedianMind, que a gente tá postando conteúdo toda semana, interagindo bastante com vocês lá nos stories. O curso de medicina tem a duração de 6 anos e é o curso de ensino superior mais longo de todos no país. E esses 6 anos vão ser divididos em 3 partes. Então, nos 2 primeiros anos a gente tem o ciclo básico, nos 2 anos seguintes o ciclo clínico e os 2 anos finais são o internato. Quando você completa esses 6 anos, finalmente você se forma e se torna um médico generalista, não clínico geral. Essa é uma coisa que muita gente pensa, que quando o médico sai da faculdade, ele é um clínico geral, mas não. Isso. A clínica geral é uma especialidade da medicina. Isso, que é a clínica médica, na verdade. Então, se você quiser se especializar em algo, então pode ser a clínica médica, por exemplo, pode ser cirurgia plástica, cirurgia geral, qualquer outra especialidade, você vai ter que passar pela residência médica. Ou por uma pós-graduação, na verdade. E aí são mais anos estudando aquela especialidade para conseguir se tornar, de fato, por exemplo, um clínico geral, ou um cirurgião, enfim, seja lá o que você escolher da sua vida. Mas não precisa necessariamente. Quando você se forma, você já é médico. Então, resumindo, você vai fazer 6 anos de faculdade, vai virar um médico generalista. Se você quiser alguma especialidade, você vai ter que fazer uma residência ou uma após a faculdade. E ainda mais, existem especialidades que possuem outra como pré-requisito. Por exemplo, você quer ser um cardiologista, você não vai direto fazer cardiologia. Tem que fazer a clínica geral, normalmente em duração de 3 anos. E após a clínica, você vai prestar a prova para entrar na residência ou a pós-graduação de cardiologia. E no final do vídeo a gente vai falar um pouquinho melhor sobre as diferenças, o geral, entre residência médica e pós-graduação em medicina. Então, começando pelo ciclo básico, que são os 2 primeiros anos da faculdade de medicina. Como o próprio nome já diz, o ciclo básico vai dar a base para toda a medicina. Eu gosto da definição dele, que é basicamente você estudar como o corpo vai funcionar normalmente. Como é que ele, sem nenhuma doença, vai estar lá fazendo as suas funções. E você vai estar aprendendo isso. E é também uma área em comum de todas as faculdades da saúde. Tanto odontologia, farmácia, medicina, todas elas vão ter essa grade em comum. E o que é essa grade? No ciclo básico vão ser as famosas matérias: anatomia, fisiologia, histologia, bioquímica, que é um terror de muita gente também, biologia molecular, além de uma que acaba sendo a preferida de muita gente, que é a semiologia. A parte que você já começa a estudar como atender o paciente, o que significam as queixas, como fazer um exame físico, uma boa entrevista com ele. E além de todas essas matérias, no ciclo básico, a gente também é introduzido alguns conceitos básicos sobre o funcionamento do SUS, sobre saúde pública e sobre epidemiologia, que é o estudo das doenças, das epidemias, das pandemias, como a gente se encontra em uma agora. E é um ciclo que a gente vai ter muita aula teórica, mas a gente também tem algumas aulas práticas. Quando a gente em anatomia tem contato com os cadáveres, em histologia a gente vai pro laboratório, mexe com as lâminas lá no microscópio. Essa parte da medicina que a Jo acabou de falar, que vai estudar o SUS e etc., ela varia de cada faculdade o nome, mas acaba seguindo os mesmos princípios e é uma área que vai ser levada por toda a graduação. Lá na UFAL, onde a gente estuda, ela se chama Saúde e Sociedade. Agora, por exemplo, no SESMAC, que é outra faculdade aqui de Maceió, ela se chama ISEC. E por aí vai. Mas quando você olha a carga horária e os assuntos, basicamente vão ser as mesmas coisas. E retomando um pouquinho do que o Nicolas falou, se no ciclo básico a gente vai ver o funcionamento normal do corpo humano, no ciclo clínico, nos 2 anos seguintes, a gente vai ver sobre o funcionamento patológico do corpo humano. Então é aí que a gente começa a estudar de fato as doenças e a ter mais contato com as especialidades na medicina, digamos assim. Então a gente vai ter aulas de cardiologia, endocrinologia, nefrologia, algumas noções de cirurgia também. Então é aqui que começa, digamos assim,
a medicina propriamente dita. E é aqui que a gente se aproxima mais da prática médica, que começa a ter mais aulas nos hospitais, a de fato atender os pacientes. Inclusive, muita gente que entra em medicina acaba se desiludindo no ciclo básico por causa disso. Vai ter muita matéria que não é de medicina em si. Muitas vezes pode encontrar professores que não associam o que você está estudando com doenças e acaba sendo 2 anos teórico e a pessoa fica... Caraca, eu não vejo a hora de entrar no ciclo clínico pra saber como é medicina de verdade. Mas o ciclo básico é muito importante para que você consiga ter um bom ciclo clínico. Então, sempre quando a gente está estudando o ciclo clínico, por exemplo, que a gente vai pegar alguma doença, a gente tem que ter uma noção muito boa de fisiologia e de anatomia também, que são matérias do ciclo básico. Então, o ciclo básico é muito importante, apesar de ser um pouco chato para algumas pessoas, porque não é tão próximo da prática médica em si. Então você que vai entrar, lembre, não desvalorize o ciclo básico. No ciclo clínico também é onde normalmente os estudantes começam a fazer ou se planejar para o TCC. Porém, um aviso, isso não é para toda a faculdade de medicina. Algumas já estão abolindo o TCC, mas no nosso caso, por exemplo, aqui na UFAL, a gente ainda faz. E isso começa a ser feito agora no 5º ano, que a gente começa a ter... No 5º período. Ainda a gente começa a ter uma introdução a isso para já começar a se planejar para o projeto. E por fim, os 2 últimos anos do curso, chamado internato. Uma dúvida que a gente já recebeu aqui no canal, que acaba sendo muito frequente, é: vocês recebem alguma coisa para estar no internato? E a resposta é não. Eles fazem essa pergunta por quê? Porque no internato, basicamente, a gente já viu todos os assuntos de medicina. E é uma parte exclusivamente prática, que a gente vai ter atendimentos em hospitais, maternidades, Unidades básicas de saúde, estágio na emergência, como por exemplo no Hospital Geral do Estado aqui. E é pra você aprender na prática medicina mesmo, botar todo o conhecimento que você pegou nesses 4 anos e aplicá-los. Fazer procedimentos, aprender a atender urgência, emergência. É um estágio obrigatório que todos os estudantes de medicina têm que passar. Obrigatoriamente, todas as faculdades de medicina vão ter esses 2 últimos anos de internato, que é um estágio obrigatório. E é totalmente prático. Então, tudo que a gente tinha que ver de teoria, a gente vê até o 4º ano, que é até finalizar o ciclo clínico. Pode ser uma dúvida também de vocês se existe prova no internato, já que é tudo prático. E muitas vezes não, muitas vezes os professores optam por avaliar de uma maneira mais, por exemplo, trabalhos em grupo, apresentação de seminário, etc. Ou às vezes nem avaliar. Varia muito, às vezes, a própria presença. Inclusive, não acho que em todas as faculdades seja assim, mas na UFAL, onde a gente estuda, você tem que ter 100% de presença no internato. Então você nunca pode faltar. Sempre que acontecer algum tipo de emergência, algum caso que você esteja doente, você sempre tem que arranjar, primeiro, alguém para cobrir você, algum outro aluno para cobrir você no estágio obrigatório com o internato, e depois você vai ter que repor essas horas de alguma forma. Então não pode ter nem um diazinho de falta. Uma curiosidade aqui, os 2 anos de internato possuem mais horas do que os 4 primeiros anos de medicina. É plantão atrás de plantão, atrás de plantão, atrás de plantão. Pronto, agora você acabou o internato, já apresentou o seu TCC, se a sua faculdade exigir. E agora? E agora que você é médico? Você é considerado um médico generalista. Agora você vai no Conselho Regional de Medicina, local de onde você mora, pega o seu CRM e é oficialmente médico. E daqui você pode seguir alguns caminhos. Você pode continuar como generalista e atender. E você pode trabalhar em qualquer lugar, fazer qualquer tipo de procedimento, desde que você se responsabilize por isso. Ou você pode se especializar. E aí existem 2 caminhos para especialização na área médica. Ou você faz a residência médica, ou você faz uma pós-graduação. Quais são as principais diferenças entre os dois? A residência médica é feita sempre em hospitais. Então, nesse caso, você é um médico formado, como eu falei, mas você vai se especializar e aprender mais sobre uma determinada área. Nesses casos de residência médica, você recebe uma bolsa. Então, uma bolsa de geralmente R$3.000 que você vai receber. E geralmente tem uma carga horária de práticas muito maior do que uma pós-graduação. Quando você termina uma residência médica, você já é considerado especialista naquela especialidade que você escolheu. Outra coisa importante para saber é aquilo que o Nicolas falou no início do vídeo. Algumas residências a gente chama de acesso direto, algumas especialidades. Então, por exemplo, otorrinolaringologia é acesso direto. Então você pode terminar a faculdade de medicina e já ir direto fazer a residência médica de otorrinolaringologia. Endocrinologia, por exemplo, não é acesso direto. Então você tem que fazer primeiro clínica médica, terminar a clínica médica, se especializar em clínica médica para então prestar a prova para a residência de endocrinologia.
E aí normalmente é um concurso que você faz para entrar. São concursos, inclusive, mais concorridos normalmente do que a pós-graduação. Já a pós-graduação normalmente acontece em universidades, não necessariamente vai ter um hospital escola, digamos assim, onde você vai se especializar. É o contrário da residência médica, você vai pagar mensalmente para fazer a pós-graduação, você não vai receber uma bolsa. São concursos geralmente menos concorridos e que tem uma carga horária prática menor. Em geral, assim, né? Óbvio, nem toda a pós-graduação vai ser desse jeito. Aí você se pergunta, por que alguém escolheria fazer uma pós-graduação ao invés de uma residência? A vantagem da pós é aquilo que a Ju falou, a concorrência vai ser bem menor e se você tem condição de pagar e ela tem uma carga horária boa de práticas, então acaba valendo a pena para essa pessoa. O problema é que, ao final da residência, ao invés de você ganhar o título de especialista, você vai ter que prestar a prova para o título, entendeu? E normalmente você vai ter que ter também um número X de anos atuando naquela especialidade. Então nem sempre você vai terminar após já poder fazer a prova de título. Você tem que passar mais 1 ano, 2, 3 anos trabalhando naquela área em que você está se especializando na pós para poder fazer a prova de título e se chamar de especialista naquela área. Você não termina após e já pode dizer, eu sou especialista em dermatologia, por exemplo. Mas quem faz uma residência de dermato, termina a residência de dermato, independente de prova de título ou não, pode se denominar um dermatologista. Mas tem muita gente que faz a residência e mesmo assim faz uma prova de título depois. Só pra, digamos, ter uma validação extra, mas não é algo necessário para se denominar especialista e atuar como especialista de fato. Então foi isso o vídeo de hoje, esperamos que tenham gostado, que suas dúvidas tenham sido tiradas, mas se ficou qualquer coisa, pode falar aqui nos comentários que nós iremos responder. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui pra gente, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, como ele falou, comenta aqui embaixo também se você tiver alguma dúvida, dá alguma sugestão de vídeo. E segue lá no Instagram, @MedianMind, e é isso, até a próxima.